Meus irmãos, graça e paz, estamos aqui para poder compartilhar com vocês, antes de iniciar nossa aula gravada, algumas informações sobre o seminário, sobre as aulas. Todos sabem que estamos passando por uma situação difícil, uma crise mundial. O coronavírus ele chegou ao Brasil e ele tem crescido, infelizmente, mas nós temos que seguir as orientações e tivemos que cancelar nossas aulas, pelo menos momentaneamente. Nossa oração é que esse período passe o mais rápido possível para que possamos voltar à nossa normalidade e fazer nossas aulas presenciais, que, ao meu ver, é a melhor forma de aprendermos juntos. É muito bom o professor e os alunos estarem em sala de aula para poder, através da interação, crescer no aprendizado, aprender mais da palavra de Deus. Então, para que você, aluno, não possa passar esses dias e possa perder o ritmo, a gente decidiu gravar algumas aulas e esperamos que sejam poucas gravações. Por quê? Porque nós queremos mesmo voltar a ter as aulas presenciais. Então, hoje nós estamos disponibilizando a aula 5, que vai tratar do capítulo 9 de 1 Coríntios. Na última aula presencial estudamos o capítulo 8 e vamos seguir. E eu queria que os irmãos pudessem já abrir suas Bíblias e acompanhar a leitura do capítulo 9. Mas antes da gente fazer a leitura do capítulo 9, eu queria fazer uma oração com os irmãos e os irmãos possam fechar seus olhos e acompanhar a oração. Amém? Querido Deus, nesse momento, ó Pai, queremos rogar, clamar a Ti, ó Deus, para que essa crise que estamos passando possa acontecer, passar o mais rápido possível, Deus, que o Senhor opere um milagre, não só no Brasil, mas também no mundo, para que possamos enfrentar com força e com fé, ó Pai, essa situação de calamidade, Deus. Te rogamos e oramos pelas pessoas que estão trabalhando com os enfermos, né, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, que o Senhor tenha misericórdia deles também, e também cada pessoa enferma, aquelas pessoas que estão tanto em casa como em hospital, que o Senhor tenha misericórdia delas, para que o Senhor possa estar trazendo cura, Pai. Abençoe essa aula, que o Senhor possa estar trazendo iluminação para a mente de todos os alunos que estão assistindo essas aulas gravadas, Deus. Essa oração que eu faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós faremos a leitura do capítulo 9, inicialmente do verso 1 ao verso 7. Eu queria que os irmãos pudessem acompanhar a leitura. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para o trem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e as Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Inicialmente a leitura é somente até aqui. O título dessa primeira parte é a liberdade dos direitos do apóstolo Paulo. O capítulo 9 parece ser um interlúdio entre os capítulos 8 e 10, mas, examinando a questão mais de perto, observamos que os capítulos 8 a 10, Paulo desenvolve o conceito de liberdade de escolha, o direito, que ele havia mencionado explicitamente no capítulo anterior. Então, se você olhar despercebido o capítulo 9, você vai pensar que Paulo mudou de assunto, mas, na verdade, Paulo não muda de assunto. Ele continua o mesmo assunto, que é o tratamento da liberdade que os cristãos e o apóstolo têm diante da igreja. O tema desse capítulo é a liberdade de escolha cristã, e nele Paulo relaciona o conceito ao seu apostolado, à vida social e ao trabalho na igreja. Então Paulo vai desenvolver, através do capítulo 9, esse entendimento de que existe a liberdade de escolha cristã.
E aí ele vai tomar como exemplo a sua vida, a vida social e ao trabalho na igreja. Paulo possui a liberdade cristã de escolha porque ele tem direitos apostólicos, mas, pela causa do Evangelho, ele muitas vezes se recusa a exercer sua liberdade. Esse entendimento vai ficar mais claro no decorrer da aula, quais são esses direitos que o apóstolo Paulo tem e essa sua escolha de se recusar ou se abdicar dos seus direitos. Ele quer que os crentes em Corinto agem de modo semelhante e vivam de tal maneira que o Senhor seja honrado e seus irmãos na igreja sejam edificados. Então, o maior desejo de Paulo é que não haja divisão, partidarismo dentro da igreja, e que, como nós tratamos no capítulo 8, a igreja também é dividida por aqueles que são fortes, né, na fé, e também aqueles que são fracos na fé. E o grande desejo do apóstolo Paulo é que os fortes não venham escandalizar os fracos ao exercer os seus direitos. Paulo também quer evitar que seus leitores digam que ele está desligado dos problemas da comunidade e não fala sobre eles. Então, talvez alguns irmãos entendessem que Paulo não estava entendendo, compreendendo o dia a dia da igreja de Corinto, mas Paulo estava entendendo, compreendendo, e o seu desejo era apresentar, mostrar que ele sabia o contexto, a vida em comunhão que existia lá na igreja de Corinto. Então, no versículo 1, nós podemos entender que Paulo faz 4 perguntas retóricas em relação ao seu apostolado, e essas perguntas elas exigem respostas positivas. Então, Paulo faz a primeira pergunta: não sou eu, porventura, livre? É bem interessante que Paulo, como cidadão romano, ele era uma pessoa livre, ele não era um escravo. Então, isso é o primeiro aspecto. Mas também ele era livre na tomada de suas decisões. Ele também era livre porque ele tinha liberdade de consciência. Ele era livre porque ele não estava mais debaixo da lei do Antigo Testamento, mas estava debaixo da lei de Cristo. Então, Paulo ele se apresenta como alguém livre. E aí a segunda pergunta: não sou apóstolo? Isso é uma pergunta bem interessante, porque poderia ser que nesse exato momento em que Paulo escrevia a carta aos Coríntios já pudesse existir algum grupo de irmãos na igreja não reconhecendo o apostolado de Paulo. Em 1 Coríntios isso não está tão claro. A gente vai perceber de forma mais clara em 2 Coríntios, principalmente nos capítulos 10 a 13. Mas Paulo era um apóstolo e ele vai identificar isso em quase todas as suas cartas. Paulo escreveu 13 cartas. Das 13 cartas, apenas Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemon, Paulo ele não vai se identificar como apóstolo nos primeiros versículos. Então, se você, por exemplo, abrir Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Gálatas e as demais cartas, Paulo se identifica no primeiro versículo como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Com exceção dessas 4 cartas, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemon, as 9 cartas restantes ele se identifica. Nessas outras 4 cartas, ele se intitula com outro nome, outra nomenclatura. Por exemplo, servo, escravo, um trabalhador. Então, é bem claro que nessas cartas em que ele se identifica, não apenas na introdução ele se identifica, mas no decorrer de toda a carta. Então ele era um apóstolo, isso já estava claro na mente dos coríntios. E aí ele continua a terceira pergunta: não vi Jesus nosso Senhor? E é interessante que isso é um dos requisitos para um apostolado. Para que alguém pudesse ser reconhecido como um verdadeiro apóstolo, ele tinha que ter visto o Senhor ressurreto. E aí a gente pode entender lá no texto de Atos 9, onde nós podemos ver a conversão de Paulo, que Paulo ele vê ali literalmente o Senhor. Não é apenas uma visão da sua imaginação, não foi apenas um fantasma que apareceu ali, mas sim foi o Senhor ressurreto. E também Gálatas capítulo 1
verso 12, 15 e 16, Paulo vai deixar bem claro que ele viu o Senhor Jesus. Então é um requisito que ele cumpre, deixando bem claro que ele é um apóstolo. E aí ele faz a quarta e última pergunta, que é a seguinte: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo ele deixa bem claro que os coríntios eram fruto do trabalho dele. Lá em Atos capítulo 18, Paulo vai chegando na cidade de Corinto, ele começa ali pregando aos sábados na sinagoga e começa a acontecer as primeiras conversões da parte de Deus, e ali é fundada a igreja. E Paulo ali passa 18 meses, então aquela igreja é fruto do penoso trabalho de Paulo. Então, meus irmãos, no versículo 2, existia um grupo que não aceitava o apostolado de Paulo. Durante sua ausência da congregação coríntia, a questão sobre se ele era um apóstolo ou um impostor tinha sido levantada. Então, quem seria esse grupo? A melhor conjectura, já que nós não sabemos ao certo, é que seriam os judaizantes. E a gente tem que entender a diferença entre judeus e judaizantes. Os judeus são aquelas pessoas que nós já conhecemos através da Bíblia, nascidas em Israel. E os judaizantes são aqueles que nasceram em Israel, mas aceitaram ao cristianismo. Mas eles aceitaram o cristianismo e queriam voltar a viver uma vida como judeu. Então, por exemplo, eles queriam guardar todas as festas, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, continuar guardando o sábado. Eles queriam manter a circuncisão, eles queriam manter as dietas, né, as leis dietéticas do Antigo Testamento, né, como não comer carne com sangue, não comer determinados tipos de animais. E eles falavam que o apóstolo Paulo, ele não era um apóstolo que estava contando toda a verdade, ele estava contando a verdade de forma parcial, tentando aliviar para os gentios o modo de viver. E aí eles afirmavam que Paulo, ele não era um apóstolo verdadeiro, ele é um apóstolo de segunda categoria, que para você ser salvo era necessário que você cresça em Cristo, mas também se circuncidasse, observasse as datas dos dias festivos e também observasse as dietas da lei judaica. No verso 3 ao verso 6, Paulo vai fazendo uma defesa. Paulo afirma que os apóstolos têm o direito à comida, à bebida, ao companheirismo e ao sustento. Verso 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Essa palavra defesa no original é apologia. Então Paulo está dizendo: a minha apologia, a minha defesa perante aqueles que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e de beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e as Cefas? E aí Paulo, segundo a ordem do Senhor, vai deixar bem claro que o trabalhador, ele é digno do seu salário. E os coríntios que receberam os ensinos de Paulo eram obrigados a sustentá-lo financeiramente, porque isso é um mandamento não apenas do Antigo Testamento, mas também um mandamento do Senhor. Nós podemos ver bem claro lá em Lucas capítulo 10, verso 7, e também Paulo vai repetir essa ordem em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Mas no versículo 5 nós podemos encontrar uma frase bem interessante, que é: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Talvez essa expressão mulher irmã, como ela foi traduzida aqui na revista e atualizada, ela foi traduzida aqui de forma bem literal. Realmente no original é mulher irmã, mas se você ler e não entender, compreender bem o que é que significa, você pode ficar um pouco confuso. A melhor ideia aqui, como está traduzido, por exemplo, na Nova Versão Internacional, uma esposa crente. Essa mulher irmã, ela pode ser trocada pela expressão esposa crente. Ou, como diz na nova linguagem de hoje, esposa cristã. E também na Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, mulher crente como esposa. Então você pode ler essa frase, esse versículo nesse sentido. E também o de fazer-nos acompanhar de uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos. Então Paulo ele vai dizer que
os demais apóstolos eles eram casados e eles viajavam com suas esposas crentes, né, pelas cidades pregando o evangelho. Mas também ele vai continuar e fala que os irmãos do Senhor, lá em Mateus capítulo 13, verso 55, Mateus vai nos apresentar 4 irmãos do Senhor, né? Tiago, José, Simão e Judas. Sobre José e Simão nós não conhecemos praticamente nada sobre a vida deles, mas Tiago e Judas são os escritores da epístola de Tiago, e Judas escreveu a epístola de Judas. Então Paulo vai deixar bem claro que os irmãos do Senhor eles eram casados. Bem interessante que ele termina aqui o versículo 5 citando Cefas, que é a palavra aramaica para Pedro. Então Cefas também era casado, e a gente pode perceber também nos evangelhos, Mateus 8, 14 e 15, Marcos 1, verso 29 e 31, que Jesus curou a sogra de Pedro em Cafarnaum. Então Pedro era casado. Então Paulo deixa bem claro, os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, Pedro, eles eram casados e levavam suas mulheres nas viagens missionárias. E aí ele continua no verso 6 com a seguinte pergunta: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Então, nós não sabemos o momento certo, mas ao que tudo indica, Barnabé ele visitou a cidade de Corinto, ele visitou a igreja de Corinto, não é? Mas porque Paulo, por ter citado ele aqui, com certeza ele era alguém conhecido dos irmãos da igreja de Corinto. E aí Paulo deixa bem claro que ele e Barnabé também podem seguir como os demais apóstolos, deixar de trabalhar para viver integralmente do evangelho. Verso 7: quem jamais vai à guerra à sua própria custa. Então, o fato de que Paulo se recusou a exercer seus direitos fez com que alguns crentes levantassem dúvidas acerca de sua conduta. E aí, qual foi o direito que Paulo abdicou? Primeiro direito, de não ter que precisar depender financeiramente da igreja de Corinto. Então ele trabalhava por conta própria, ou em algumas ocasiões ele vivia de ofertas de outras igrejas, mas a obrigação da igreja de Corinto de remunerar Paulo financeiramente, o próprio Paulo deixou bem claro que era o desejo dele que isso não acontecesse, né? E que não existia nenhuma diferença entre ele e os demais apóstolos. Então no verso 7, o apóstolo Paulo apresenta 3 perguntas que pedem respostas negativas. Paulo usa 3 exemplos: o do soldado, o do lavrador e do pastor. Ele continua: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu e não se alimenta do leite do rebanho? Então, quando um soldado ele era chamado, convocado para ir à guerra, no mínimo ele ganhava do império uma armadura, não é? Ganhava uma espada, ganhava um escudo. Além disso, ele tinha sua comida, o seu alimento. Então ele não precisava se preocupar com isso, porque era obrigação do império prover esse alimento. E também aquele que planta, ou seja, um agricultor, ele vai plantar ali seu fruto, seu trigo, sua uva, e ele planta no desejo de que quando aquele fruto cresça, ele possa tomar parte desse fruto para sua própria subsistência. Também o pastor de ovelhas, ou o pastor que tem o gado, ele tem o direito de, do seu próprio gado, tirar o leite para a sua própria subsistência. Então é bem interessante essa analogia que o apóstolo Paulo faz. No verso 8 ao verso 11, Paulo diz o seguinte: porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Verso 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais,
será muito recolhermos de vós bens materiais. Então Paulo vai tirar agora um exemplo do Antigo Testamento, da lei mosaica, em que está escrito em Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Bom, meus irmãos, então como eu falei, Paulo ele usa o argumento do uso do Antigo Testamento, como era costume para ele defender seus pensamentos, e aí ele vai deixar bem claro aqui, falo isto como homem ou não diz também a lei? Essa expressão, a lei, Paulo está se referindo aqui ao Pentateuco, não é a Torá, mas normalmente nós entendemos assim, mas pode ser que em alguma outra ocasião Paulo ele use a lei se referindo a todo o Antigo Testamento, que é o que acontece em 1 Coríntios capítulo 14, verso 21, onde ele diz: na lei está escrito, e ele faz uma citação de Isaías capítulo 28, verso 11 e verso 12. Então, na maioria das vezes Paulo se refere a Pentateuco, mas em algumas exceções ele pode se referir à lei como todo o Antigo Testamento. E aí Paulo faz a citação de Deuteronômio capítulo 25, verso 4, que diz: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Então essa era a ideia de uma moenda em que se colocava o boi de forma para que ele pudesse andar em círculo, e ele puxava uma pedra de uma forma que essa pedra ela pudesse ir moendo, quebrando o trigo. Então era proibido que o dono do boi atasse a boca do boi de uma forma que impedisse ele de comer o trigo. Então Paulo ele aqui vai usar uma interpretação judaica muito conhecida naquela época chamada Kal Vahomer, que significa do menor para o maior. Então a ideia é a seguinte: se Deus se preocupa com bois, que são animais, enquanto mais se preocuparia com os seus filhos, com os seus servos, com os apóstolos. Então essa interpretação Jesus vai usar ela também lá em Lucas capítulo 12, verso 24, que diz o seguinte: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Então Jesus faz a observação e pede para que os discípulos pudessem observar os corvos, que não semeiam, que não ceifam, mas Deus supre as necessidades dos corvos, né, dessas aves. E aí Jesus disse: quanto mais vocês, os discípulos, vocês valem muito mais do que essas aves. Então, se Deus se preocupa com o menor, com certeza Ele se preocupará com o maior. Então o verso 9, a parte B diz o seguinte: acaso é com bois que Deus se preocupa? Deus se preocupa com os animais? Sim, a gente pode ver em muitos textos do Antigo Testamento, mas Deus se preocupa mais ainda com os seus filhos, e principalmente com os obreiros. E aí no verso 10, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre em fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, o apóstolo Paulo aqui ele deixa bem claro, Deus se preocupa com os animais, sim, mas ele vai se preocupar mais ainda com os seus servos. Então podemos ver aqui a citação de Thomas Schreiner: se os bois devem ser alimentados quando estão trabalhando e pisando nos grãos, quanto mais isso é verdade para os que proclamam o Evangelho. Então Thomas Schreiner deixa uma observação bem interessante acerca desse versículo. Verso 12: quem são as pessoas às quais Paulo se refere indiretamente? A palavra outros revela que são pessoas que estão na mesma categoria que Paulo, a saber, aqueles que proclamam o Evangelho. Talvez quisesse que pensássemos em Apolo e Pedro, que também ministram. Então, meus irmãos, a ideia dos versos 8 a 12 é a ideia de que, da mesma forma que o apóstolo Paulo ele pode abdicar dos seus direitos para que não pudesse trazer nenhuma dificuldade na pregação do Evangelho na igreja de Corinto, para que não pudesse trazer nenhuma
nenhum problema na igreja e esses direitos eles são abdicados por livre e espontânea vontade, não é imposição dos coríntios, mas é uma própria decisão de Paulo. Dessa mesma forma, o capítulo 8 pode ser compreendido, que os fortes eles podem abdicar dos seus direitos de comer determinado tipo de alimentos, com o objetivo de não vir a escandalizar os irmãos mais fracos na fé. Verso 13 e verso 14. Verso 13 diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar ter seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo ele vai tirar nesses versículos a ideia dos levitas e sacerdotes do Antigo Testamento, aquelas pessoas que viviam de forma integral e que quando os israelitas iam ao tabernáculo, iam ao templo, eles levavam suas ofertas, e os levitas e sacerdotes eles viviam dessas ofertas, eles eram um modo de sua subsistência. Então, os dízimos e ofertas que as pessoas traziam ao templo em Jerusalém eram para os sacerdotes e levitas. No Novo Testamento, da mesma forma, aos que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. E é interessante que talvez Paulo já tenha ensinado o modo de viver dos sacerdotes e levitas do Antigo Testamento aos irmãos da igreja de Corinto, então eles já tinham ciência disso. Mas também, nos tempos pagãos aconteciam da mesma forma. Os sacerdotes pagãos, eles viviam das ofertas trazidas pelos ofertantes. Então eles levavam ali um animal para sacrificar aos deuses, parte daquele animal era retirado e era dado para a subsistência do sacerdote. Verso 15 e verso 16. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, nosso slide diz o seguinte: Paulo sabia que não podia se orgulhar da pregação, ele havia sido chamado para isso. No entanto, não tinha sido chamado para pregar de graça. Mas qual era a recompensa, qual era o pagamento do apóstolo Paulo? Logo, sua recompensa, isto é, seu motivo de orgulho, era pregar sem receber nada em troca. E ele não queria que ninguém me impedisse de perseverar nessa decisão. Veja que interessante. O pagamento de Paulo era que sua decisão fosse respeitada em não receber nada como pagamento. E para ele isso aí é um motivo de orgulho, poder pregar o Evangelho, não é? Porque para Paulo isso sim é uma obrigação que ele tem para com Deus. E o verso 18, eu vou fazer aqui a leitura na nova tradução da linguagem de hoje para que fique bem claro para você. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. E aí nós chegamos no verso 19, que Paulo diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Como homem livre, Paulo pode se relacionar com todo e qualquer crente na igreja de Corinto. Ele tem plenos direitos apostólicos de ser livre de controles humanos, mas escolheu ser servo de todos os crentes coríntios. Paulo mais uma vez vai relatar aqui que ele é um homem livre, da mesma forma como ele relatou a primeira pergunta do verso 1, que diz assim: não sou eu, porventura, livre? Então Paulo deixa bem claro, do começo ao fim do capítulo, que ele tem liberdade entre os irmãos. Verso 20: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. E aí você pode me perguntar, mas como ele se comportava como judeu, se ele era verdadeiramente um judeu de nascença? Mas isso é verdade. De nacionalidade, Paulo ele era um judeu, mas do ponto de vista espiritual, ele nem era judeu, nem era gentio, ele era igreja. Então, em determinadas situações, ele se comportava como um judeu,
para que não trouxesse impedimento ou não afetasse a relação que ele tinha com os demais judeus. Então, em Atos 16, verso 3, ele mandou circuncidar Timóteo por causa dos judeus. Então, Timóteo ali, ele é circuncidado não para a salvação, não era um requisito para a salvação, mas sim um requisito para que não pudesse haver impedimento entre o relacionamento de Timóteo e os demais judeus. Em Atos 18, a gente vê que Paulo ele faz um voto de nazireu por causa de um livramento que Deus deu a ele. Então, para Paulo, esse voto é uma forma de gratidão para com Deus. Então, ele sai de Corinto, passa um tempo em Éfeso e depois vai em direção a Jerusalém para se apresentar ali ao templo, e ele faz esse voto. Não que ele tivesse como objetivo alcançar a salvação, ele já era salvo, mas foi esse desejo do apóstolo Paulo de se comportar ali como judeu em forma de gratidão para com Deus. Diz assim o slide: quando escreve que ele se tornou um judeu, ele dá a entender que, por ter se tornado um seguidor de Jesus, ele é uma nova criatura. Assim, não é mais um judeu ou um grego ou um gentio, mas durante seu ministério, Paulo se adaptou a costumes judaicos quando procurava ganhar os judeus para Cristo. Verso 21: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, quando pregava aos gentios, naqueles sem lei, Paulo adotava o estilo de vida deles, reconhecendo, porém, que não era livre para desobedecer a Deus. Então, ele não estava debaixo da lei judaica, mas estava debaixo da lei de Cristo. Então, isso não dava a Paulo a liberdade de fazer o que quisesse e bem entendesse. Ele fazia tudo aquilo, mas contanto que não viesse a infringir a lei de Cristo. E aí no verso 22 ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo pode ter tido em mente uma conotação dupla, uma conotação que se refere tanto aos fracos na consciência, como aos fracos economicamente. Fiz-me tudo para com todos. O apóstolo é um modelo para todos que desejam ganhar pessoas para Cristo. Paulo se adaptava a situações diversas e em todas as culturas. Paulo deixou bem claro que ele conseguiu viver em toda e qualquer situação, quer seja na fartura, quer seja nas dificuldades. Então Paulo ele se adaptava às demais situações e esse era o seu objetivo, que essa adaptação pudesse ganhar pessoas para Cristo. Verso 22 ao verso 27, Paulo tira um exemplo da arena esportiva grega e aplica o mais a si do que aos coríntios. Ele é um modelo para outros e espera que ele siga. Então vamos ler do verso 23 ao verso 27. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, os coríntios sabiam que, embora todos os corredores participassem dentro de uma determinada corrida, apenas um levava o prêmio. E aí a grande pergunta é, por que Paulo usa esses exemplos de esporte? Nós estudamos na primeira aula que a cidade de Corinto ele sediava a cada 2 anos os Jogos Istmicos, que eram uma espécie de Jogos Olímpicos. Ele concorria diretamente com os Jogos Olímpicos de Atenas. Então, um ano Atenas promovia os Jogos Olímpicos, outro ano Corinto promovia os Jogos Istmicos. Então, Paulo provavelmente, quando passou ali um ano
e meio, ele chegou a participar, né, a assistir a determinados jogos. Então ele sabe que isso aí estava na mente, fazia parte do dia a dia dos coríntios. Então ele vai trazer aqui o exemplo de um corredor e um exemplo de um lutador. E aí para o corredor ele fala bem claro: correr de tal maneira que alcanceis o prêmio. Porém, qual era o prêmio que um corredor ganhava? Era uma coroa corruptível. Era uma espécie de coroa formada de folhas, que com o passar de alguns dias elas se deterioravam, elas murchavam. Mas aí Paulo deixa bem claro que nós, como crentes, devemos correr com o objetivo de ganhar uma coroa incorruptível. E aqui, nada mais claro do que entendermos que aqui é a vida eterna. Conclusão: com imagens emprestadas dos jogos, corridas e lutas, ele exorta seus leitores a correrem a corrida para ganhar o prêmio. Ele aplica a ilustração a si mesmo e diz que ele não corre sem olhar intensamente para o alvo. Ele se autodisciplina de modo a não ser desqualificado. Então o objetivo de Paulo era não ser desqualificado, ele poder alcançar o seu objetivo, que era a coroa incorruptível, ou seja, a vida eterna. Então, meus irmãos, em estreita conexão com o capítulo precedente, Paulo prossegue falando da questão dos direitos apostólicos, ou seja, todas as suas liberdades de escolha, que ele abdica para não trazer nenhum impedimento ou nenhuma barreira dele para com os coríntios. Então, dessa mesma forma, os que são fortalecidos na fé devem abdicar dos seus direitos para que não venham escandalizar os que são fracos pela fé. E aí no capítulo 10, Paulo segue seu argumento, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, eu espero que vocês nos aguardem, nos acompanhem na próxima aula sobre o capítulo 10. Amém?